Olá, meus queridos. Durante o mês de setembro, às sextas-feiras, vamos ter uma nova série nas noites de ensino Reviver. Vamos ver tudo sobre a grande comissão que todos nós temos recebido de Deus. Sermos missionários a partir da nossa casa. Obviamente sabemos exatamente o que significa isso, mas sermos missionários em casa, na cidade e no mundo todo. Venha estar conosco. Eu creio que vão ser dias inesquecíveis para todos nós. Olá, meus irmãos, boa noite. Eu sou o Rubinho Pirola. Seja bem-vindo à nossa noite de ensino Reviver. Estamos a estudar desde a semana passada, comissionados para ir, revelarmos Cristo. Nós vimos o que significa sermos comissionados no estudo passado e hoje vamos ver sobre revelarmos Cristo à nossa família em casa. Nós vimos na lição passada que comissionados tem a ver com sermos encarregues, nomeados, responsabilizados, e nós reafirmamos aquela grande verdade que cabe a todos nós, queridos, ter gravado com palavras de ouro no nosso coração, que todos nós cristãos, uma vez salvos, fomos salvos para Deus, redimidos não simplesmente do pecado, não simplesmente da escravidão do nosso inimigo, mas nós fomos salvos também de nós mesmos. Ou seja, hoje todos nós temos uma missão a cumprir. Ou como nós dissemos, aquilo que eu creio, temos todos uma submissão, uma vez que essa missão é a missão de Deus desde sempre. Nós vamos ler mais uma vez Mateus 28, 19 e 20, o nosso texto-chave desses estudos. E a palavra de Deus diz: ide, ou seja, indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado ou comissionado, encarregue, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Palavras de Jesus antes de ser assunto aos céus, reunindo-se com os discípulos, finalzinho do Evangelho de Mateus. E nós vamos ver, então, hoje, que todos nós temos uma missão a partir da nossa casa, da nossa família. Queridos, sem dúvida nenhuma, não há como sermos missionários e não começarmos isso a partir de casa. Alguém já disse que não existe campo missionário mais difícil do que a nossa própria casa. Ali onde estamos despidos dos fatos, das gravatas, daquela roupa de cristão zeloso, onde as nossas maiores lutas são travadas, onde nós estamos com a guarda baixa. Há anos eu ouvi uma história muito engraçada de uma criança que, cansada de ouvir o seu pai, um pastor, a pregar na sua igreja, abraçar todo carinhoso a cada pessoa, cada membro na sua comunidade, ao chegar num domingo, eis que a família toda sair para a igreja, para a celebração, o garotinho vai com uma baita de uma mala com todos os seus pertences. Por espanto de todos, disse ele: é que eu decidi que vou mudar-me para a igreja, pois lá o papai é outra pessoa e eu quero aquele, não o que eu tenho em casa. Queridos, pode parecer um exagero, mas eu acho que muita gente pensa assim mesmo. Lá Paulo, escrevendo ao seu discípulo Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 5, ele afirma: pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? E no capítulo 5, verso 8, ele diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família,
este negou a sua fé e é pior do que um infiel. Sim, queridos, ele afirmava isso com relação à igreja, aos domésticos da fé, aquela expressão paulina para os membros da sua comunidade. E aí há uma lição importante. Preste atenção nisso, queridos. A igreja é a mostra de Deus da sociedade que ele deseja. Já pararam para pensar nisso? O que vivemos em comunidade não é para que nos sintamos mais superiores, extraterrestres que, por um acidente, caíram no meio dessa sociedade enferma. Um povo cheio de si, nariz empinado, de orgulho e vaidade. Mas somos, queridos, aquela comunidade que tem uma missão a cumprir e esta não é outra a não ser um modelo de sociedade, de uma sociedade segundo Deus. Já pararam para pensar nisso? Nós não estamos a receber todos os domingos, durante todas as semanas, os estudos, não somos estimulados, encorajados na igreja para que nos pareçamos mais do que os outros. Mas nós estamos a ser treinados também tão pouco para irmos para o céu. Basta fazermos um culto bem abençoado, fazemos apelo às pessoas abrirem o coração para Jesus e aí elas estão prontas para ir para o céu. Bastava que elas simplesmente caíssem mortas e já iam direto para o céu. Se nós estamos na igreja, queridos, sendo preparados para vivermos aqui e lá fora. Já pararam para pensar nisso? Israel, antes da igreja, a igreja que veio lá em Atos dos Apóstolos, era parte disso. Modelo de Deus para as nações. E segundo o que lemos, queridos, quando Jesus veio, há cerca de 2000 anos atrás, ele encontra uma Israel fracassada naquele seu grande propósito, já bastante deteriorada naquilo que vivia de Deus, cheia de vaidade, cheia de orgulho. E isso era a raiz de toda a repreensão que levou de Deus por séculos. Numa época em que a humanidade era pura barbárie. Tem gente que diz assim, Rubinho, eu chego a ter a impressão que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo. Tratam-se de duas divindades. Não, de maneira nenhuma. Nós temos tempos diferenciados. No tempo, queridos, da igreja primitiva, nós tínhamos cenas de barbárie, era o normal da época, mas se era difícil naqueles tempos, imaginem lá, quando Israel surge no meio da humanidade. Sem códigos de leis universais, de respeito, direitos humanos, tampouco, isso era uma coisa absurda. Era o salve-se quem puder, a lei do cão, a lei do mais forte. Israel surge nesse tempo como um modelo de sociedade. Submissa a Deus, santa, no sentido que nós trouxemos na aula passada, separada para o uso exclusivo de Deus. Deus e homem a revelarem um outro tipo de sociedade que não aquela dos seus vizinhos. Pois ainda somos nós hoje na igreja um modelo e ao mesmo tempo uma escola. Já pararam para pensar nisso? A graça de Deus, que nós julgamos ser simplesmente aquilo que nos salva, também nos ensina. Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2, versos 11 a 13, ele diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à sua impiedade e às concupiscências mundanas, vivam nesse presente século de maneira sóbria, justa e piedosa, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, a graça de Deus em operação na igreja faz com que sejamos educados segundo os valores do reino de Deus. Será que nos ensina simplesmente a cantarmos melhor?
Aprendemos uma nova linguagem. Às vezes a gente se encontra com um crente, parece que ele usa um outro dicionário, não é assim? Um vocabulário todo novo. Glórias a Deus, louvores, eu estou passando por tribulação. Tem vizinho nosso que nem sabe lá o que é isso, que diabo que esse cara está passando. O quê? Tribulação. Né? Não, queridos. Tampouco uma nova moda. Mas, queridos, na igreja todos somos estimulados como comunidade, como família, a amarmos, a perdoarmos, a cuidarmos uns dos outros. Como no verso 15 desse texto que lemos, exortarmos-nos, repreendemos-nos uns aos outros. Para quê? Para irmos para o céu? Não, queridos. Para vivermos aqui, na sociedade. Uma sociedade que começa por mim e, obviamente, a minha família. Hoje parece-nos que a igreja virou mais um supermercado, onde nós vamos para tirarmos o que nos interessa. O pastor não cuidou de mim. Os irmãos não me cumprimentaram. O pastor não prega bem. Nossa, na minha igreja as músicas são tão ruins, o grupo de louvor é tão fraco. Mas e não que nós sejamos estimulados a pensar o que é que eu posso fazer como família que está em aprendizado a cuidarmos dos nossos irmãos? Como é que como nós nos podemos nos preparar mais, estudarmos mais e oferecemos-nos para os estudos, para as pregações a partir da nossa casa? Como é que nós podemos melhorar os atos pastorais, litúrgicos ou a música da minha igreja? Ou nós somos daqueles que nós só vamos ali, apanhamos o que nos interessa e vamos à procura de um outro sítio que nos pareça melhor? E aí o que nós vemos, queridos, por conseguinte, é que as casas viraram um bando de esfomeados e sem que a igreja os alimente, tudo desanda. E como a igreja que falha em não ser para a sociedade um modelo, a casa também não é um modelo de igreja, de sociedade, de comunidade. Os pais esperam que os outros edifiquem a fé dos seus filhos, que a escola os eduque e que a igreja os discipule. E assim também o cônjuge, a esposa, o marido, um ao outro, e a tragédia está feita. Mas como é que, vamos pensar, Rubinho, em sermos práticos, como é que eu faço para cuidar, para manifestar, para levarmos Cristo à nossa casa? Temos edificado uma casa sobre a rocha, devemos nos perguntar todos. Como é que nós tratamos na intimidade ao nosso cônjuge? Como é que nós tratamos na intimidade os nossos filhos? O que é que os nossos filhos têm visto em nós? Para além da pregação. Como é que nós tratamos os nossos conservos? Às vezes exigimos dos nossos filhos aquilo que nós não vivemos lá fora. Filho, trate bem, com educação, a tua irmã. Mas tudo que ele tem diante de si é a visão de como é que o pai ou a mãe tratam uma pessoa inferior. Ou que eles fazem questão de mostrar que é inferior. Temos evangelizado, sinalizado o reino, revelado Jesus aos filhos. Para já, queridos, quanto de tempo nós temos dedicado a estarmos diante de Deus em estudo da palavra, em oração, na minha edificação pessoal? Temos orado com os nossos filhos, junto com eles. Temos ensinado a palavra de Deus a eles. Ou talvez, queridos, nós estamos tão preocupados em apresentarmos Jesus, mas sempre a pensarmos nas pessoas de fora, esquecendo-nos da nossa própria casa.
E aí, queridos, outra pergunta que temos de fazer é se nós estamos certos de que os nossos amados sabem mesmo de onde é que viemos. Sim, queridos, conhecer a nossa origem nos leva a conhecer o nosso propósito de vida. E a nossa origem é divina. Somos obra-prima de Deus lá na criação. Quem somos? Será que a nossa família sabe quem nós somos de fato? Todos fomos criados de forma maravilhosa, à imagem e semelhança de Deus. Muito embora o pecado nos tenha desfigurado e a imagem de Deus ainda teima em existir dentro de nós e faz com que os homens ainda sejam seres morais e espirituais. Isto quer dizer que devemos olhar para as pessoas de fora com muito respeito, porque Deus as ama e nós precisamos amá-las também. E reconhecemos que elas foram criadas por Deus. Por que estamos cá? Outra pergunta que temos no certificado de que toda a nossa família sabe. Nós todos fomos colocados no mundo para cumprirmos o propósito de Deus em primeiro lugar. O fim principal da vida de um homem, de uma mulher, é glorificar a Deus, é viver nele e para ele. Todos nós temos este papel de amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. E aí então, queridos, Jesus é o caminho de Deus para que voltemos a esse propósito. Sem que haja arrependimento, sem que o arrependimento seja algo comum na nossa casa. Tão certo quanto nós tropeçamos e erramos, posto que ninguém é perfeito ainda, devemos aceitar o sacrifício de Deus e nos dobrarmos em reconhecimento dos nossos erros. Sem isso, queridos, não há como vermos o propósito de Deus cumprido. Isso é muito mais do que simplesmente irmos à igreja ou levarmos a nossa família às celebrações, aos cultos. É termos uma vida de culto, de segunda a segunda. Queridos, isso é muito mais do que uma fé evangélica, muito mais do que termos uma vida certinha. Não matar, não roubar, não mentir, não nos drogarmos, isso tudo é bom, mas ainda não salva. Mas e se enfrentarmos rebelião, desobediência e uma vida fora do padrão? Rubinho não sabe como eu tenho sofrido em casa, com os meus filhos, com rebelião, com dificuldade. Eu quero que o irmão e a irmã saibam. Nós não somos capazes de transformar ninguém, nem a nós mesmos. Isso quer dizer que nós precisamos de poder do Espírito Santo de Deus e da sua palavra, que é a sua espada. Educarmos filhos no Evangelho é mais do que simplesmente levar à igreja, simplesmente é termos a nossa vida segundo Deus, mesmo com os defeitos, falhas, mas com humildade e honestidade diante de Deus. Aprendamos, queridos, quem não se humilha diante dos homens, não se humilha diante de Deus. Tem problema em se humilhar, em se arrepender, em dobrar o seu coração diante da esposa, do marido, dos filhos, dos pais, dos vizinhos, dos empregados ou do patrão. Então, queridos, prestem atenção aqui, recomendação para os irmãos. Não queiramos forçar a barra. Já escutaram esse termo? O brasileiro gosta de usar isso. Não adianta nós queremos nos esforçar, não adianta queremos manipular as coisas. Nós temos de viver, ensinarmos a palavra e confiarmos no poder de Deus. Temos um filho rebelde, não vai ser simplesmente a nossa palavra que vai mudá-lo. Temos dificuldade com o nosso cônjuge, com um vizinho, com qualquer pessoa até fora de casa, não vai ser a nossa palavra ou o nosso esforço. Temos de aprender a confiar, queridos, no poder de Deus. Então, orem pelos membros da sua família.
Orem pela sua casa. Todos os dias, queridos, temos de começar a nossa oração pedindo por nós e por eles em primeiro lugar. E depois, então, podemos esperar em Deus. Como um agricultor que lança semente sobre a terra. E assim é o Evangelho, assim é a palavra de Deus. Nunca volta para Deus vazia. Então, queridos, se queremos ter uma família sadia, biblicamente sadia, que conheça Cristo, não percamos mais tempo. Comecemos hoje a orar a Deus. Se não fazemos isso, comecemos hoje a orarmos a Deus. Primeiro, pedindo perdão pela nossa fraqueza, pedindo a Deus perdão pela nossa indisciplina e peçamos que Deus primeiro haja em nós. Depois, então, mudemos, não tenhamos medo de mudarmos a rotina da nossa casa e colocarmos Deus em primeiro lugar. O estudo da palavra, o temor a Deus. Chamar os nossos filhos, orar por eles antes de saírem de casa. Orarem com eles ao final do dia. Não tenhamos, queridos, pudores em abrirmos o nosso coração, confessarmos a nossa fraqueza. Pedimos que eles orem por nós. Quantas vezes não temos de fazer isso? Oremos marido com mulher, mulher com o marido. Amados, a mentira pode sobreviver a uma porção de conversa, mas é pouco provável que vença um tempo de oração juntos. Comece pouco, não precisa fazer uma oração de meia hora. Oremos, abençoemos um ao outro, mas ganhemos, queridos, esse hábito saudável da oração, para que a nossa casa seja um modelo de gente que conhece Cristo. E então está pronta a apresentá-lo para o resto. Vamos falar com Deus. Abaixa a sua cabeça, vamos falar com Deus mais uma vez. Pai amado, bendito seja o teu nome. Porque, ó Deus, tu não te cansas, Senhor, de nos perdoar. Obrigado pela tua graça, misericordiosa graça com que nos tem tratado e também nos ensinado. Obrigado pela nossa igreja, porque ali temos sido treinados a sermos gente tua, bons cidadãos, bons pais, bons irmãos, bons filhos, boa gente, gente segundo Cristo, gente que ao olharem para nós possam ver Cristo. Pedimos-te, ó Deus, por um novo tempo na nossa casa. Que a nossa família, ó Deus, a nossa casa seja edificada sobre a rocha. Que, ó Deus, os nossos filhos conheçam a Ti. Que, ó Deus, no meu casamento, Tu reines absoluto. Em nome de Cristo Jesus, pedimos-te, ó Deus, pela Tua graça e misericórdia, que Cristo seja, ó Pai, visto. Que Ele esteja, ó Deus, presente em nós e seja visto em nós, em tudo que fazemos, em tudo que somos. É o que pedimos por Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Eu peço, queridos, que os irmãos estejam em oração, meditemos todos na palavra de Deus, no nosso texto base, que é o de Mateus 28, 19 e 20. E até a semana que vem, no nosso próximo estudo, quando vamos falar o que significa apresentarmos Cristo para a sociedade, para a cidade. Até lá!